Enquanto você responde, ó, que bom, fico feliz, né? Hoje não tá sendo um dia chuvoso, então tomara que a internet esteja mais de boa para a gente conseguir, né, fazer aqui nossa troca de conhecimento, de ideias. E aí a aula de hoje, eu vou tratar de dois assuntos, tá, Luísa? Que eu estou falando com a Roberta. Vai ser, como é a nossa penúltima aula, eu já delimitei aqui os assuntos que ainda faltam, né? E aí vou tentar trazer esses assuntos que faltam nessa aula de hoje, na aula da semana que vem, para minimamente aí, gente, no máximo que eu pude, tentar levar, que vocês possam ir para o Enem vendo todos os conteúdos, né? A gente não conseguiu aprofundar todos eles, mas pelo menos ver, né? Saber aí quais conteúdos que provavelmente podem cair na área de biologia. E aí hoje a gente vai falar sobre adesão e comunicação entre as células e falando sobre dominância e recessividade, que é um assunto mais da genética, mas também para a gente tentar intercalar aqui. E aí, na nossa proposta, né, trouxe aí uma pergunta para a gente, a questão 1, que vai, né, ajudar a gente a pensar e também entender um pouquinho do conteúdo que eu vou trazer, né, que vai ser que eu vou apresentar para vocês nessa parte. A primeira questão, ela é a seguinte: várias são as estruturas associadas à membrana plasmática da célula, né? E aí, lembrando, membrana plasmática, aquela membrana que encobre a célula, né? Onde dentro dela fica ali o citoplasma, todas as organelas, e que permite a adesão e comunicação entre outras células. Essas estruturas especializadas, né? Essas estruturas que possibilitam, né, a comunicação e a adesão entre as células, são conhecidas por junções intercelulares. Então, todos esses mecanismos e estruturas que vão ajudar a célula, que é parar para pensar, né, a gente olhar para a gente. São várias células uma do lado da outra, mas o que une uma célula na outra? Né? O que faz uma célula ficar do ladinho da outra para formar, por exemplo, um tecido ou um órgão? Né? E aí a gente vai passar rapidinho por essas estruturas, para a gente poder entender, né? E também responder a pergunta. Então, marca a alternativa que indica uma junção que impede o fluxo de material pelo espaço intercelular. E aí, as opções que a gente tem, né? Zonas de oclusão, zônulas de oclusão, zônulas de adesão, desmossomos, junções comunicantes e junções GAP. E aí vamos ver um pouquinho delas aqui rapidinho, né? Opa! Ai. Ah, tá. E aí, dentro ainda desse assunto, para aproveitar, para a gente pensar, né, botar aí os ATP para funcionar, a gente vai ver essa segunda questão, porque ela também está dentro desse assunto. Existem vários tipos de junções intercelulares, como a gente pode ver, né? E dentre elas destaca-se os desmossomos, né? Que até opções lá da pergunta anterior. A respeito desse tipo de junção, marque a alternativa incorreta. Então, quer saber aqui o que o desmossomo não é. Então, a opção A é os desmossomos. O desmossomo é uma estrutura bastante complexa que apresenta formato de disco. O desmossomo permite a comunicação entre as células, facilitando o intercâmbio de moléculas. Opção C. O desmossomo é capaz de promover uma adesão, né, juntar bastante resistente entre as células, uma espécie de cimento, vamos dizer assim, né? Ou o desmossomo de uma célula é sobreposto por outro desmossomo presente a uma célula adjacente, né? Ou ao lado, próxima, em cima, embaixo. Então, vamos lá para o conteúdo, né? Então, tentando fazer uma breve lembrança dessa parte de conteúdo celular, é falar que, né, os tecidos de um organismo são formados por agrupamento de células semelhantes, necessitando em algumas situações, em alguns casos, né, em algumas situações orgânicas, de extrema conexão entre células adjacentes, né, as células vizinhas, assegurando, por exemplo, proteção contra a penetração de micro-organismos, patogênicos, né, algum indivíduo que pode causar doença,
E em outros casos, né, as estruturas que proporcionam o intercâmbio entre substâncias. Então, é pensar, por exemplo, né, a água entra no nosso corpo, mas como que ela vai parar no rim? Como que do intestino ela vai parar no rim? Tudo isso está ligado às células, né? É um conjunto de células que vai fazer essa translocação dentro do organismo, tanto de líquidos quanto de substâncias também. Então, das funções, tais funções, essas funções de estruturação das células, elas ocorrem em virtude de especializações, ou seja, as células foram se especializando, presente nas regiões mediadas pela membrana plasmática e os envoltórios celulares, né, que são esses compartimentos que também compõem ali essa estrutura de membrana, denominados junções intercelulares, ou seja, junto com a membrana plasmática, e aí a gente pensa assim num saco, vamos pensar num saco plástico, que não é plástico, né? Porque dá para entrar e sair água, mas é mais ou menos essa ideia. Então, junto desse envoltório, tem ali os desmossomos, as zonas oclusivas, as zônulas de adesão e os nexos. E aí a gente vai ver rapidinho cada um deles. Os desmossomos, que inclusive ó, é da questão 2, uma das importantes, eles, né, são importantes junções celulares, né? Eles fazem aí a segunda palavra desmossomos, né? Desmos vem do grego ligação e sômatos vem de corpo. Então, ligação entre corpo, né? Entre corpos, o desmossomo significa. E aí, pensando que os gregos pensavam que a célula era, vamos dizer, um mini corpo, né, uma pequena parte de um corpo, então por isso dessa palavra, que é tão antiga. Um desmossomo pode ser comparado a um botão de pressão, né, aqueles que vedam um com o outro, né, faz até clock. Mais ou menos essa analogia que a gente pode pensar de um desmossomo, né, que ele pode, por ser comparado a esse botão de pressão, constituído por duas metades que se encaixam, né? Então eles vão estar aí sempre localizados entre a membrana de uma célula e a membrana de uma célula vizinha, né? Que aí elas juntas, elas vão uma do ladinho da outra, gera tipo esse botão de pressão que faz com que elas fiquem ali juntinhas, uma do lado da outra, uma segurando a outra. Aí aqui tem um exemplo, né, de ilustração para a gente tentar ver isso, e olha onde que está os desmossomos. Os desmossomos, eles são esses filamentos vermelhos, né? Que tem essa estrutura que vai ajudar a célula a meio que ficar em pezinho mesmo, né? Não em pé, mas nela não, ela tem a forma dela. E aí, falando um pouquinho da zônula de adesão ou zonas de adesão, né? O que elas são? São regiões que unem as células, umas, né, as vizinhas entre elas. E por meio dessas substâncias intercelulares adesivas, né, elas causam essa aderência com que haja contato entre as membranas plasmáticas, né? Então, lembrando que a água sai de uma célula para outra através da membrana. Só que não é uma membrana celular do lado da outra, né? Mas aí tem que criar essa conexão de uma para a outra para elas conseguirem todas elas se conectarem. E aí essa zona de adesão, ela vai proporcionar também essa aderência, né, fazer com que essas membranas se encostem uma na outra. Já os nexos, né, ou essas junções gap que aparecem no caso na questão, eles são filamentos, eles são junções, bem pensando mesmo são poros, então é pensar meio que tubo de cano, né, com essa meio cilíndrico, né, essas estruturas que tem dentro de uma célula e aí elas se criam e uma funde com a da outra, né, formando essas pontes de canal aí que ligam uma célula na outra lá na membrana plasmática. Né? No caso aqui, como esse autor colocou, são pontos comunicantes entre a membrana de uma célula e da outra, através de proteínas, né, transmembranas de ambas as células, que formam esses poros ou esses canais. Né? Pensar em coisa mais circular. E esse tipo é encontrado em tecidos embrionários, células cardíacas e hepáticas. Então, não é essas junções em gap não são em todas as células.
São células específicas, essas células do tecido embrionário, né, ou seja, nessa fase de feto, essa fase fetal que os animais têm, onde ali as multiplicações celulares são muito rápidas, né, muito intensas, e depois só nas células do coração dos animais e nessas células aí hepáticas, que são essas células do fígado, né, do fígado dos animais que possuem fígado. E por último, a zona de oclusão, né? Então, a zona de oclusão mantém as células vizinhas tão encostadas que impede a passagem de moléculas entre elas, né? Então, aqui já é mais uma situação de estruturação mesmo, né? Deixar ali a ideia, aqui deve ser a ideia do cimento que a gente tem, né? Porque não dá para passar uma coisa com a outra. Então, assim, substâncias eventualmente presentes em uma cavidade revestida por tecido epitelial não pode penetrar, né, no corpo, a não ser atravessando diretamente as células, mas não pela zona de oclusão, né? A zona de oclusão, vamos tentar achar ela aqui, ó. Nessa célula, ela está embaixo dessa parte laranja, meio amarelada, esses gominhos, né? Então, esses bolinhos, vamos dizer assim, mas não é bolinha, né? Eles são mais rígidos. Então, ali é um lugar onde é só mesmo para encostar uma célula na outra. Não passa nada. Então, vamos voltar para a nossa pergunta primeira, né? Várias são as estruturas associadas às membranas, a gente pode ver aqui elas. Porém, né, essas estruturas especializadas são conhecidas como junções intercelulares, e aí a alternativa pede para marcar a que indica uma junção que impede o fluxo de material pelo espaço intercelular. E aí agora eu passo a palavra para vocês. Que dessas 5 opções aí, sendo que uma delas a gente nem falou porque, né, é a opção que já de cara é errada, ficam 4. Quais que vocês acham, qual que é a opção que vocês acham que é, né? Essa, qual dessas estruturas, né, dessas junções intercelulares, que no caso impedem o fluxo de material pelo espaço intercelular? Pode pensar, a gente está com tempo. E não precisa ter vergonha. Será que é a zona de oclusão? Será que são as zonas de adesão? Será que são os desmossomos? Vamos lembrar lá dos desmossomos. Junções comunicantes. Será que a gente falou de junções comunicantes? Ou junções comunicantes não é isso tudo? E por último, né, as junções gap. Está pensando pelo nome, ó, oclusão, zona de oclusão. O que, que acontece nessa oclusão? O que acontece nessa adesão, essa zona de adesão? O desmossomos, a gente pôde ver também o que, que são os desmossomos, né? Inclusive foram os primeiros que apareceu. Ó. Desmossomos era aquele que tinha os filetinhos vermelhinhos dentro da célula, estava ali ajudando a estruturar, estava ajudando. As zonas, por exemplo, de adesão, elas também, né, elas que tinham aquela função do PLOC, grudava ali, ficava e revestia a célula do lado de fora. As junções em gap, a gente falou dela também, mas aí se eu ficar falando muito aqui, eu dou a resposta para vocês. E aí não. Chute, meninos. Principalmente, tá?
estou em dúvida. Não, então se está em dúvida, pode pensar. Fique tranquilo aí. Ó, eu vou dar uma dica então. Não é a letra D. Não é. E aí sobram aí essas quatro opções. Sendo que eu, ó, por exemplo, eu iria por aquela coisa, né? O que que a palavra significa? O que que ele está pedindo? Ó, marque a alternativa que indica uma junção que impede o fluxo de material pelo espaço intercelular. Intercelular é fora da célula, né? Então, qual que é essa estrutura que tem a função de junção, mas que impede com que um fluxo, né, de água, de nutriente, de uma célula passe para outra. Então, zona de adesão. Adesão está ligada a aderir, né, a ficar junto. Não sei se é isso que está perguntando. Os desmossomos. Exato. Ah, você vai de A? E você, Luísa, você vai de quê? Luísa. Você vai de C, desmossomos. Ok. Então, vamos lá ver a resposta. Resposta A, as zonas de oclusão. Por quê, né? As zônulas de oclusão, elas atuam, ali está errado, né? Mas elas fusionam as membranas, né? Elas fazem essa fusão das duas membranas plasmáticas da célula, mas elas vedam, né, esse espaço intercelular. Então elas têm essa função, as zonas de oclusão, né? Elas têm essa função de parear, que é as bolinhas que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Zonas de oclusão. Vamos olhar aqui nesse desenho. Ó. Embaixo, o segundo nome, né? O primeiro é as microvilosidades, os pelinhos que ficam em cima da célula assim. Já embaixo já vem a zona de oclusão, que é essa zona marcada por essas tipo bolinhas, né? Então, que eu tinha falado, que ele é o único lugar que é rígido, não tem nada. Na verdade, ali é para não deixar que nada passe. Porque tem que ter uma região ali de onde a célula está, de uma do lado da outra, né, que vai passar, mas tem uma que não vai passar. Que é justamente para dar essa ideia de junto, né, eu ia falar pregado, mas não sei se eu posso falar pregado, mas assim, elas vão estar unidinhas, unidas ali. Então, a oclusão, essas zônulas de oclusão seriam para isso. Junta, mas também não deixa passar nada. E aí, para a última, né, para a segunda pergunta, então, seriam a respeito desse tipo de junção, né, que essa junção intercelular, então, agora é a opção que Luísa gostou, né, dos desmossomos. Então, a respeito desse tipo de junção, marque a alternativa incorreta. O desmossomo é uma estrutura bastante complexa que apresenta formato de disco. O desmossomo permite a comunicação entre as células, facilitando o intercâmbio de moléculas. O desmossomo é capaz de promover uma adesão bastante resistente entre as células, ou o desmossomo de uma célula é sobreposto por outro desmossomo, né, presente em uma célula adjacente, vizinha, do lado. O que vocês acham? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu tinha que ter duas telas, porque eu ia abrir a pergunta e colocar o slide do Desmossomos. Eita, não consigo. Deixa eu voltar. Eu vou colocar o slide dos Desmossomos.
que eu vou fazer, gente? Eu vou copiar. Ó, era isso. Não. Eu vou deixar essa tela. E aí eu vou jogar no chat as opções, que aí vocês, enquanto vocês olham para a tela, vocês conseguem ver as opções de pergunta, as opções de resposta. Vou jogar aqui. Aí vocês conseguem. Aí, ó. A pergunta é, né? O que é desmossomos? Para que serve os desmossomos? A pergunta seria essa. Ó, se eu puder dar uma dica, a situação dos desmossomos é muito parecida com as zonas oclusivas. Muito. A diferença é que a zona oclusiva, ela está num lugar específico da célula, né? No caso aqui a gente fala região basal, de base, no caso de base superior, né? Como a gente pode ver naquele... Nesse desenho também, eu acho que aparece ó, a zona oclusiva lá em cima, as bolinhas, né? Sendo, ligando ali o início do fim da célula, né? Da paredezinha ali. E os desmossomos, eles estão olhando lá para dentro deles. Eles têm tipo essa aparência do botão, né? Do botãozinho que às vezes a gente tem no fecheclé, na blusa, né? Ele tem essa ideia, que junta ali o de uma célula com o de outra, e elas... Não vou falar mais, porque senão eu falo a resposta. Então, e aí, na verdade, gente, a pergunta é o que o desmossomo não é. Tá? Não sei se eu li rápido, mas agora que eu estou me ouvindo aqui, né? A pergunta é o que o desmossomo não é. Na verdade, está falando que é, mas a pergunta seria essa: que ele não é. Aí, Luiz, eu confio em você. Ó. Essa você vai levar. Essa é sua. Sua também, Roberto. Mas é que, né? Quem divide, multiplica. Então vamos dividir. Na verdade, eu queria que as duas levassem todas. E vocês já estão levando, né, gente? Isso aqui é um exercício para a hora da prova. A hora da prova lá vai que vem tudo. E vem, costuma vir. É isso, é para isso, é para isso. Roberta foi de B. Então, né, o desmossomo permite a comunicação entre as células, facilitando o intercâmbio de moléculas. E você, Luísa? A ou B? Beleza.
Ó, a B eu já li, então vamos ler a A, né? O desmossoma é uma estrutura bastante complexa que apresenta formato de disco. Ó, ótimo, ótimo. Vocês foram nas opções que mais eu fico feliz que vocês tenham ido, né? E vamos lá. A resposta certa é a opção B. No caso, o desmossoma ele não permite a comunicação entre células, facilitando o intercâmbio de moléculas. Não é essa a função do desmossoma. Assim como o exercício anterior, né? O desmossomo ele compõe uma estrutura que vai trazer estabilidade para a célula. Então, não está focado ali em melhorar a comunicação, né? Quando fala melhorar a comunicação, é possibilitar a água passar, os fluidos passarem de uma célula para outra. Não. Ali ele está para a função estrutural, né? Então, assim como as zonas de oclusão, né? Que a gente viu na questão anterior. Então, aí vamos lá na questão A, por exemplo, que eu acho que gera essa dúvida, né? O desmossoma é uma estrutura bastante complexa que apresenta formato de disco. Sim, né? Essa noção, eu não podia falar isso porque apareceria na pergunta, né? Mas essa noção que o enunciado e o próprio slide dá para a gente, né? De que junta, de que o desmossoma ele gruda um no outro, é justamente pelo formato de disco, né? Tanto que assim como tem botão, tem esses outros pregs que a gente usa em calça, em blusa, né? Eles têm esse formatozinho de disco, se você parar para olhar ele, né? Um e o outro, quando fecha, quando encaixa assim, eles apresentam um formatinho de disco. Porém, está super no caminho, né? Porque eu acho que era uma dessas duas opções mesmo. Então, parabéns aí vocês por tentarem, né? E vocês mandaram muito bem, porque seriam essas duas possibilidades de resposta para a gente chegar na alternativa correta. Ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo? Porque agora, se a gente sai desse e vai lá para a genética. E aí, de repente, se tiver alguma dúvida, a gente pode bater um papo aqui antes de mudar lá para a genética. E aí, genética é só uma questão, tá, gente? Qualquer coisa pode escrever no chat, só para a gente tentar, porque já a gente acabou. Vocês já se passaram quase 40 minutos, e aí vou tentar dividir a aula para também não ficar muito grande e não cansar vocês. A questão 3, que é sobre dominância e recessividade, né, ela seria o seguinte: ao estudar a composição genética de um indivíduo, observando que alguns alelos expressam-se quando estão em homozigose ou heterozigose, produzindo o mesmo fenótipo. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dado a esse alelo. Aí as opções que a gente tem para esse alelo, né, quando se expressa em homozigose e heterozigose, produz um mesmo fenótipo. Ele é alelo recessivo? Ele é o alelo letal? Ele é o alelo dominante? Ou ele é o alelo codominante? Ou o alelo múltiplo? Então vamos lá ver o que seria mais ou menos isso. E fazendo uma retrospectiva bem rápida, né? Hoje em dia é bem nítida, né, a ideia de que as características de cada ser vivo são determinadas por genes, né, uma sequência de nucleotídeos. E aí eu recomendo vocês darem uma olhada na aula da semana passada, porque na aula da semana passada eu estava falando sobre isso, sobre proteínas, né? E o DNA é uma proteína. Então, para tentar pegar um pouquinho aqui esse conteúdo, tanto que eu tentei dar sequência. Então, continuidade, né? Então, na sequência de nucleotídeos localizados no DNA. E aí, esse exemplo que eu acho ele muito bacana para a gente poder tentar entender um pouquinho essa abstração do que é, por exemplo, o gene, né? Porque aqui ele já fez um recorte a isso aí. E aí é pensar mesmo a fita de DNA. A gente está vendo uma do lado da outra, tá? Mais ou menos isso, que no caso que são os genes. Então, o gene ela é uma unidade hereditária. Todo animal tem, né, os seus genes, e de acordo com a formação ali dos aminoácidos, vai expressar uma característica. Então, cor de olho, cor de cabelo, altura, peso, formato de rosto, formato de corpo, tipo de textura de pele, né? Tem pessoas que têm a pele mais oleosa, tem pessoas que têm
a pele mais seca, tudo, gente, tudo. O tamanho dos nossos órgãos, tudo isso está relacionado aos genes, né? Eles estão ali predeterminados e a gente pega metade do pai, metade da mãe e dá essa configuração bonita que é cada um de nós. E aí o exemplo do que a gente está falando aqui dos genes, eu acho que é o exemplo do trio ali, ó, que é o homozigoto azão-azão, heterozigoto azão-azinho e o azinho-azinho, que é o homozigoto. E aí eu acho que à medida que a gente for falando, vamos tentar clarear mais ou menos o que é isso. Mas é pensar um cromossomo par de cromossomo. A gente está olhando pares de cromossomo. Denominado de genótipo, o conjunto de todos os genes de um indivíduo, né, e a sua composição gênica. Ou seja, né, o genótipo, aquilo que é expresso nos animais, nas plantas e tal, cada um tem o seu e chama genótipo. Aqui a gente tem uma ilustração no caso, né, da relação entre o genótipo e o fenótipo para a cor da pétala da ervilha, né, que é um exemplo clássico aqui que Mendel que pôde observar isso, baseado no quadro de Punnett. As letras B maiúsculo e B minúsculo representam alelos para cor e as imagens mostram as flores resultantes. Ou seja, a gente tem um pai, lembrando aquele símbolozinho romano, né? O pai, que é o pólen ali roxinho, o pai ele é B maiúsculo, Bzão, B minúsculo, Bzinho. A mãe, que é esse que doou o pistilo, né? Que é no caso o pólen, que também é da aula passada, né? Do pólen, do pistilo. O pistilo, que é do órgão feminino, ela também é uma Bzão, Bzinho, lá na carga genética dela. Quando esse pólen desse pai e cruza, né, com o óvulo da mãe, pode produzir 4 tipos de filhos, né, dado o genótipo desses pais. Então, pode ter filhos Bzão, que vão ter as pétalas todas roxas, vão ter metade dos filhos, né, a probabilidade aí de metade dos filhos serem Bzinho, mas como o Bzão ele é o gene dominante, vai continuar sendo roxa as flores, mesmo que metade é dominante, metade é recessivo, né? Por ser dominante, o que vai expressar no fenótipo, o fenótipo é aquilo que a gente vê, né? Vai ser roxo. E só uma parte dos filhos, né? Um quarto dos filhos que vão nascer Bzinho, ou seja, flor branca, né? Que os pais carregam esse gene, mas ele só vai expressar nos filhos, que no caso aí seria essa quarta parte dos filhos, que por ser, no caso, o gene recessivo, a cor branca vai aparecer, né? O fenótipo vai aparecer ali, que não tinha aparecido nos pais. Então, os genes eles estão localizados em cromossomos, né? Sendo a sua posição chamada de locus gênico. Na espécie humana, os cromossomos eles são encontrados em pares, né? Ou seja, pode ser que em outras espécies eles podem ser encontrados em trio, em quarteto ou até individualizados. No caso dos humanos, um vem da mãe e o outro vem do pai, né? Uma parte, tanto que lá no espermatozoide ele carrega meio cromossomo e o óvulo tem meio cromossomo. Quando junta, dá ali as duplas e começa toda essa produção linda que é a gente. Então, possuindo, né, o mesmo tamanho e a mesma forma. Então, essa metade dos cromossomos dos pais da gente é igual ao das mães da gente, né? E esses cromossomos são chamados de homólogos, né? Então, o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, então sempre vai existir o par dele para poder fazer todo o funcionamento gênico dentro da estrutura celular. Esse quadro aqui, gente, ele é muito interessante porque é o nosso, né, dos seres humanos. Ó. A carinha dos nossos genes, dos nossos 23 pares de genes, tem essa carinha, né, essa forma aí. E aí, ó, então, em cromossomos homólogos, ou seja, aqueles que têm o mesmo tamanho e que vão se unir, os genes, para determinar característica, ocupam o mesmo locus, né, o mesmo lugar ali, se a gente conseguisse medir, né? Então, o que determina o olho, a cor do olho, por exemplo, no do pai vai estar no mesmo lugar do da mãe, né? E aqui, essa junção que vai
expressar a cor do olho. Então, eles possuem os genes, né? No caso, esses genes, entretanto, podem se apresentar de maneiras distintas, que são chamados alelos, né? Quando não é igual as mesmas características, a gente chama então de alelo. Porém, mesmo contendo informações diferentes, eles estão relacionados com determinada característica e são o mesmo gene, que é a situação, por exemplo, onde um pai tem um olho verde, a mãe tem um olho castanho muito escuro e o filho vai nascer com um olho castanho muito escuro. Por exemplo, o pai passou, né, os genes ali na posição, no locus, que era para expressar o olho claro. Mas o olho escuro, a gente sabe, né, que o olho escuro ele é um gene dominante. Então, mesmo que veio aqui a expressão do gene olho claro, a expressão do gene do olho escuro, na hora que paria, né, os cromossomos, ele expressa e sobrepõe o do pai, independentemente, se for para ter olho azul. O olho escuro, ele sobrepõe, e é disso aqui que a gente meio que está falando. Um exemplo, né, sobre os tipos de alelos são que eles podem ser dominantes ou recessivos, que é tudo isso que eu estava comentando antes. E aí os dominantes, a gente denomina, né, de alelo dominante aquele que sozinho consegue expressar uma determinada característica, que é o que eu estava falando do olho escuro. Já o alelo recessivo só consegue expressar em par. Então, olho azul. Para uma pessoa ter olho azul, tanto o pai quanto a mãe tem que ter essa expressão gênica e coincidir né, daqueles espermatozoides, daquele óvulo, se juntarem para dar o olho azul. Né, que no caso do Brasil, a gente tem menos indivíduos com esses genes para expressar o olho azul, com o que vai fazendo que seja tão difícil. Mas, enfim, é só um exemplo. Aqui para esse quadro, a gente tem o exemplo do albinismo. Né? Não sei se vocês conhecem alguém que tem que é albino, ou na família, ou em amigos, mas o que é o albinismo? Né? Ele é essa questão da frequência gênica. Tem um gene humano que a gente carrega, algumas pessoas carregam, que vão dar essa debilidade em relação à produção de melanina, né? Que é o que dá cor para a nossa pele que as pessoas albinas não produzem, né? Elas não produzem melanina. E isso está ligado lá a um gene relacionado que, infelizmente, quem passa é sempre a mãe. Né? Então, pessoas albinas, normalmente não, a mãe que tinha o gene albino e passou para o filho. Isso é uma questão genética, aí eu não consigo entrar muito em detalhes, mas como que funciona, né? Então, um pai que não tem esse gene, né? Ele é azão, azinho, mas a mãe que tem, né? Então ela tem um gene que é o normal, que é o azão, mas ela tem o azinho para expressar, no caso aqui, o albinismo. Então, quando esse casal se relaciona e tem filhos, a probabilidade é de que 25% desses filhos, ou de cada 4 filhos, a probabilidade de um ser albino é muito grande, porque é onde junta ali ó, o azinho do pai com o azinho da mãe, que tem a característica de albino, né? Ou seja, genes recessivos, e pela ausência desse gene dominante que vai expressar a normalidade, esse indivíduo expressa o albinismo, né? Que é o que o quadro está mostrando, né? Que um quarto dos filhos jamais teria, outra metade ele tem o gene, mas não expressaria porque não é um gene dominante, mas um quarto dos filhos, ou um a cada 4 filhos, pode ser que venham a ser albinos justamente pela combinação gênica, né? Outro tipo de expressão gênica é a codominância, né? Que pode ser isso, né? Ela pode ser definida como uma situação em que o organismo heterozigoto, né, ele expressa ambos os alelos. E aí, o que é o heterozigoto? Né? Aquele que tem, tem múltiplas diferenças dentro do DNA dele. Opa, só um minutinho. O Roberto, não sei que sair. Ok. A gente se vê semana que vem. Ah, Roberto já até foi. Tchau, tchau. Até mais.
E aí a codominância é de organismos, no caso de organismos heterozigotos, né? E aí eles expressam ambos os alelos de um gene ao mesmo tempo, né? Não se percebe nessas situações relações de dominância nem de recessividade, né? Pois ambos os alelos expressam-se integralmente. Um exemplo aqui é esse cruzamento de boi vermelho com boi branco, que dá o ruão, né? Esse boi que ele é branco, rajado e ele é rajado. Quando tem cruzamento, né, por exemplo, do ruão, de dois ruões, os filhos podem ser tanto vermelhos quanto ruões quanto brancos. Isso seria a codominância. E no caso aqui, o último exemplo são para os alelos múltiplos, ou polialelia, que é né, a classificação usada para denominar os genes que apresentam mais de dois alelos em sua formação, ou seja, quando três ou mais alelos estão presentes na formação de uma única característica, né? No caso, que é um bom exemplo para a gente poder ver essa manifestação da natureza na questão dos alelos múltiplos é quando a gente olha, por exemplo, para os coelhos, né? Que no caso, essa quantidade de combinação, né, possível entre os alelos, ela pode ocupar ali, nesse caso, até quatro possibilidades. Então, que, por exemplo, faz com que os coelhos tenham de genótipo cesão, tenham pelo preto, né? Ou outras combinações que podem dar tanto a chinchila, quanto o himalaio, quanto o albino, né? Sendo o albino recessivo, cezinho, cezinho. No caso, o coelho albino, né, ele é o exemplo da presença de alelos múltiplos, né? Porque o agouti exerce dominância sobre o chinchila, o himalaia, né? E aí o agouti e o chinchila sobre o himalaia, o agouti, o chinchila e o himalaia sobre o albino. Então, o chinchilo ele exerce essa dominância sobre o Himalaia e assim, perdão, e assim sucessivamente. Então, vamos tentar retornar para a nossa pergunta, né? Ao estudar a composição genética de um indivíduo, observamos que alguns alelos apresentam-se quando estão em homozigose ou heterozigose, produzindo o mesmo fenótipo. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dado a esse alelo. Enquanto vocês pensam, quem foi de letra C, alelo codominante, desculpa, alelo dominante, acertou. Os alelos dominantes são aqueles capazes de produzir o mesmo fenótipo em homozigose ou heterozigose, né? Que aí é o exemplo que eu estava dando lá do olho preto sobre o olho azul, por exemplo, que a gente viu sobre a pétala da flor de ervilha, onde, mesmo tendo a presença do gene recessivo, que caracteriza a flor branca, né, a maioria das flores ali apresentaram a cor roxa, lilás, né, que mostra esse predomínio da característica do gene dominante sobre o gene recessivo. Aqui está as referências dessa aula e muito obrigado. E até semana que vem.